Morreu em Luanda Dom Alexandre do Nascimento. Boa noite, o Girassol Jornal começa agora. Boa noite, Angola. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Morreu Dom Alexandre Cardeal do Nascimento. Informações apontam que o cardeal faleceu no fim da tarde deste sábado na clínica Girassol, aqui em Luanda. Vamos olhar a biografia desta figura importante da Igreja Católica e da sociedade angolana. Mas nós seguimos agora o Girassol Jornal com a intervenção de um convidado que vai poder também comentar sobre a questão da morte do cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Vamos à conversa. Muito boa noite, mas pode ficar aqui deste lado. É comunicólogo e nosso convidado também, Celso Mala Volunek. Muito boa noite. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Começamos hoje com uma notícia que abala não só a Igreja Católica, mas com toda a sociedade angolana. Fale, por favor, um pouco desta figura importante para o nosso país e também para a Igreja Católica. Bem, boa noite, telespectadores da TV Zimbo. TV Girassol. Perdão, TV Girassol. É que é a primeira vez que eu cá venho. Seja bem-vindo ao programa. Peço mil desculpas pelo lápis. Não, tranquilo. Mas também é porque estou, de facto, muito abalado, ainda fora de mim. Está difícil acreditar por uma razão muito simples. Eu considero-me e sou considerado o filho espiritual do cardeal. Temos uma relação que vem desde 1977. Ele fez de mim o homem, a pessoa, enfim, o que eu sou. E acompanhei a sua vida muito de perto, desde essa altura, ainda arcebispo do Lubango. Tornámos-nos amigos, encontramos-nos na rua, começamos a conversar e começou a dar-me aulas, literalmente, todos os dias, e começou a acompanhar a minha vida. Mudei da Igreja Protestante para a Igreja Católica por conta desta amizade, que eu chamo amizade, mas um sentimento paternal muito forte que ele nutria por mim. E acompanhei a sua trajetória enquanto arcebispo do Lubango, todas aquelas peripécias que ele passou, com raptos pelo meio e visitas a paróquias e missões no meio da guerra. Depois a vinda aqui enquanto presidente da Caritas Internacional. Depois eu também vim para aqui e retomamos, de facto, esta convivência muito próxima. A sua generosidade foi ao ponto de ter aberto as portas da sua família de sangue, nomeadamente a Carolina Cerqueira, o Zé Cerqueira, os sobrinhos, e todos passaram a ser parte da minha família. Então, de facto, desde que recebi esta notícia, ainda não. Realmente é lamentável este facto. O cardeal do Alexandre do Nascimento nasceu em 1925. Em 1975 foi o tornado cardeal Dom Alexandre do Nascimento, o cardeal de Angola que todos nós conhecemos. Infelizmente faleceu hoje no Hospital Clínica Girassol na tarde deste sábado, e nós estamos à conversa com alguém que também partilhou momentos memoráveis da sua vida com este filho de Angola e também católico. Contamos a conversa, por favor, continue a falar deste filho da Igreja Católica e também de todos os angolanos. Bem, o sentimento, por um lado, há este sentimento de agradecimento a Deus pelo dom da vida deste extraordinário homem intelectual, jurista, filósofo, teólogo,
homem da igreja não, príncipe da igreja, porque um cardeal é príncipe da igreja, mas há um sentimento de uma tristeza muito grande, porque, como sabe, há algumas semanas, em março, precisamente no dia 1 de março, foi aberto o jubileu que celebraria o seu 100º ano de vida e os 50 anos de bispo. Ele completaria 100 anos de vida em 1 de março de 2025, porque, como disse, nasceu em 1925, e completaria 50 anos de bispo, creio que em setembro do mesmo ano. 50 anos, portanto. É um homem sempre ligado, foi um homem ligado sempre à caridade, no olhar ao próximo, sentimento ao próximo. Também teve papel importante na vida, digamos, que política do país, também com aconselhamentos, com intervenções precisas na vida social e política do nosso país. Poderia, por favor, mencionar algum momento marcante da intervenção do Dom Alexandre do Nascimento enquanto também um cidadão angolano? Bom, em primeiro lugar, uma coisa que pouca gente sabe, ele foi o autor do rascunho da lei constitucional de Angola. Aqui vigorou entre 1975 e 1991, salvo erro. Porque ele era licenciado em Direito Canônico, mas também em Direito Civil pela Universidade Nova de Lisboa. Portanto, era licenciado em Direito Canônico pela Universidade Gregoriana de Roma e depois, quando ele voltou, era cônego ali na Sé, por causa da sua envolvência com os movimentos de libertação, ele fez parte dos padres que foram exilados para Portugal, juntamente com então o padre Joaquim Pinto de Andrade, o padre, então, cônego Manuel Franklin da Costa, também já falecido, arcebispo emérito de Lubango, e o padre Vicente, portanto, entre outros. E durante o tempo que ele esteve exilado em Portugal, licenciou-se em Direito Civil pela Universidade Nova de Lisboa. Então, ele tinha 3 licenciaturas. Tinha uma licenciatura em Filosofia e outra em Direito Canônico pela Universidade Gregoriana de Roma e depois uma licenciatura em Direito Civil. Vemos nas imagens o Dom Alexandre do Nascimento, acredito que são imagens bastante recentes. Ele ainda no encontro da Igreja Católica, lembra-se de alguma palavra na missa que foi ministrada pelo Dom Alexandre do Nascimento? Lembra de alguma palavra, uma mensagem que ficou marcada? Não, eu tenho muitas mensagens. Eu sou a pessoa que sou. Ele foi meu professor, literalmente. E peço perdão. E eu tenho toda a minha estrutura humana, filosófica, eu a devo a ele, enquanto mestre. Mas é uma frase que eu guardo dele até hoje, que ele dizia muitas vezes: façamos a nossa parte e a providência faz o resto. O cardeal deixa uma obra muito grande, a maior das quais é seu livro de memórias, lançado em 2019. Falou do livro de memórias, então vamos aproveitar essa deixa para também partilhar com todos os telespectadores da TV Girassol a biografia de Dom Alexandre do Nascimento, o cardeal de Angola. Acompanhe, por favor. Dom Alexandre do Nascimento nasceu a 1 de março de 1925 em Malange e morreu como arcebispo emérito de Luanda neste sábado, 28 de setembro. Estudou em diversos seminários em Angola, primeiro em Bangalas, depois em Malange e depois no seminário de Luanda. Mais tarde viajou para Roma, onde se formou em Filosofia e Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana
daquela cidade do Vaticano. Ainda em Roma, foi ordenado padre em dezembro de 1952. Foi professor de teologia no Seminário Maior da Arquidiocese do Sagrado Coração de Jesus, em Luanda, e redator-chefe do jornal católico O Apostolado entre 1953 e 1956. Tornou-se bispo de Malange em agosto de 1975 e arcebispo de Lubango em fevereiro de 1977. Em 15 de outubro de 1982, durante uma visita pastoral, foi sequestrado por militantes da UNITA. A 31 de outubro, Papa João Paulo II apelou para sua libertação durante o Ângelus, a missa de domingo na Catedral de São Pedro, em Roma, e ele acabaria por ser libertado em 16 de novembro. Em janeiro de 1983, foi ordenado cardeal justamente pelo Papa João Paulo II. Em 1986, é transferido para Luanda como líder da arquidiocese. Em janeiro de 2001, renunciou ao cargo e perdeu o direito de participar dos conclaves. A Congregação Máxima da Igreja Católica, que elege o Papa a partir de março de 2005, quando completou 80 anos devido à idade, ainda participou no conclave que elegeu Bento XVI, mas já sem direito a voto. O mesmo aconteceu em 2013, quando foi eleito o atual Papa Francisco, também sem direito a voto, mas participando ainda assim da eleição do sucessor de Pedro. Dom Alexandre do Nascimento é também conhecido pela sua defesa dos direitos humanos, a sua ação pastoral e social, em especial durante a Guerra Civil, e pelo seu papel na Conferência Episcopal. Também foi um homem dedicado às causas de direitos humanos, um assunto que tem sido pauta a nível mundial. Foi agora também na Cimeira do Futuro, um homem ligado aos direitos humanos. Por favor, partilhe novamente connosco também experiências que teve com o cardeal, enquanto também um agente para a promoção dos direitos humanos, no nosso país principalmente. Bom, primeiro, agora ocorre-me dizer um facto com o seu interesse jornalístico, é que o cardeal Nascimento era o cardeal mais velho do mundo. Portanto, neste momento, a Igreja Católica perde aquele que era o cardeal de idade mais avançada em todo o mundo. E isso foi mencionado foi mencionado algumas vezes, 2 ou 3, pelo Papa Francisco, sempre que fizesse o telegrama de felicitações pelo seu aniversário, e principalmente agora, neste último, em agosto passado, disse que era setembro, mas em agosto e setembro, quando a Arquidiocese fez a abertura do jubileu dele, do 100º ano natalício e do 50º ano de bispo. Como eu disse, o cardeal foi, durante muitos anos, o presidente da Caritas Internacional. A Caritas Internacional vamos dizer, o braço, vamos chamar tipo a ONG, é o braço humanitário da Igreja Católica, e o cardeal, durante muitos anos, precisamente por causa deste compromisso que ele sempre demonstrou para com os direitos humanos e principalmente com as pessoas mais desfavorecidas, as comunidades mais desfavorecidas. Então ele foi eleito como a figura máxima deste organismo, a Caritas Internacional, que ele acumulava com o cargo de arcebispo de Luanda. E nesta condição, ele viajou muito por vários países, mas principalmente ele aproveitava a visibilidade que lhe dava este cargo para, naquele tempo, era tempo de guerra, tempos muito difíceis, em que a Caritas de Angola, que é parte da Caritas Internacional, em muitos lugares, era o único organismo humanitário que conseguia penetrar, porque, como sabe, a Igreja estava presente mesmo nas áreas sob controle das então Forças Armadas da UNITA.
E sempre foi uma forma de poder também acalentar os angolanos que passavam por momentos difíceis. Exatamente. Nós vamos continuar a falar da morte e também da vida de Dom Alexandre Nascimento, a sua história ao longo deste jornal. Por agora, vamos. Bispos católicos dizem que o país continua marcado pela pobreza e pedem ao governo a redução dos custos da cesta básica. Esta por notas de um comunicado final da segunda Assembleia Ordinária Anual da Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé, a CIAST, que encerrou neste sábado e que decidiu reconduzir a direção cessante, mantendo o arcebispo Dom José Manuel Imbamba como presidente da instituição católica. A Conferência Episcopal de São Tomé e Príncipe, CIAST, expressou preocupação com a exclusão de mais de 4 milhões de crianças e de adolescentes no sistema de ensino neste ano letivo 2024-2025. Durante uma conferência de imprensa no quadro da segunda Assembleia Plenária Anual da CIAST, os bispos apelaram ao governo angolano para que sejam criadas condições que garantam a inclusão escolar, ressaltando que a educação é essencial para o progresso e desenvolvimento do país. No início deste ano escolar, provoca-nos tristeza grande e dor a exclusão de milhares de crianças e adolescentes que estão fora do sistema escolar, o que hipoteca o seu futuro e o futuro da própria nação. A todos aqueles que assumem esta tarefa, desde o gestor-mor, quer dizer o executivo ou então o governo, e todos aqueles que como participam nesta importante missão de ensino, são destinatários do nosso apelo e da nossa indicação, né? Que continuemos a trabalhar no sentido de diminuir ou mesmo, cancelar o número de crianças fora do sistema de ensino, que haja condições, que haja preocupação e que aquilo, o bem material, sejam verbas, estejam no orçamento ou não, sirvam para este cuidado urgente, máximo e importante para o desenvolvimento e progresso do país ou então das famílias. Durante a segunda Assembleia Plenária Anual da CIAST, realizada em Luanda, Dom José Manuel Imbamba, arcebispo de Saurimo, foi reconduzido ao cargo de presidente da CIAST para o triênio 2024-2027. Nas deliberações, a CIAST incentiva a população a participar de forma ativa no censo 2024. Além disso, a conferência destaca a necessidade dos angolanos participarem das comemorações dos 50 anos da independência de Angola, um marco de grande relevância na história do país. Saudar e encorajar todos os cidadãos a participarem no censo populacional em curso. No quadro da celebração dos 50 anos da independência nacional, em 2025, colaborar na realização de um verdadeiro exame de consciência nacional, tendente à superação da intolerância e à busca de uma verdadeira reconciliação nacional. 7. Num país marcado negativamente pela pobreza, pela fome, pelo subdesenvolvimento, aconselhamos o nosso Executivo a priorizar políticas tendentes à redução dos custos da cesta básica por causa dos pesados e insuportáveis impostos de várias ordens, responsáveis pela falência de muitas empresas nacionais, abrindo caminho à perigosa perda da independência econômica, com todas as nefastas consequências para a vida social das famílias e dos indivíduos. Questão social das famílias, redução do custo da cesta básica, problemas sociais que a CIAST apresenta neste comunicado. Voltamos ao nosso convidado hoje em estúdio, um dia de luto, mas ainda assim os problemas acontecem no nosso país. Precisamos falar da questão da cesta básica e também desse comunicado da CIAST, já que estamos numa questão também de interferência dos bispos da Igreja Católica. Conhece-se os problemas são conhecidos, algumas soluções também são conhecidas. Onde é que está a falha? Bem, em primeiro lugar, deve-se dizer que os bispos estão a cumprir o seu papel, que é sobretudo de serem advogados
como se diz, daqueles sem voz e sem vez. E, como sabe, os padres e os bispos são o depositário das confidências e dos desabafos da população, crente e não só, e, portanto, eles têm um conhecimento muito profundo daquilo que se passa nas comunidades. Mesmo por mais recônditas que sejam e por mais, digamos, distantes que elas sejam. E é neste âmbito que eu enquadro este apelo, no sentido da baixa dos produtos da cesta básica. Isto é uma coisa que tem que acontecer. Eu também sou profissional de desenvolvimento, nomeadamente sou mais ligado à comunicação para o desenvolvimento, viajo muito para as províncias, até no desempenho das minhas funções profissionais e partidárias, e porque tenho algumas responsabilidades, digamos assim, no partido governante, e eu próprio atesto e sou testemunho que a situação no seio das famílias está difícil. As limitações, a insegurança alimentar e, em alguns casos, a fome mesmo, é uma realidade muito presente e é um fator que precisa de ser tratado e trabalhado com urgência, em minha opinião. Então, até ali eu concordo com os bispos. Agora, eu já não concordo tanto com os bispos, e eu tenho dito, aqueles de quem sou amigo, e são muitos, que acho que os bispos fazem bem, cumprem bem o seu papel quando apontam os problemas e apontam, eventualmente, as metas que nós temos que alcançar. No caso, a meta... No comunicado falou-se da redução dos impostos. Não, eu vou lá chegar. Pois, ali é que está. Dizia eu que os bispos fazem bem e cumprem bem o seu papel quando apontam as metas, ou seja, no caso, muito simplesmente, todas as famílias têm que ver realizado o seu direito de ter as 3 refeições por dia, matabicho, almoço e jantar, e poderem pôr os seus filhos na escola, poderem vestir os seus filhos convenientemente, terem uma habitação condigna e terem uma vida digna. Agora, quando os bispos saem do seu papel, digamos, de guias espirituais e entram para os aspectos, os detalhes técnicos, como algumas vezes fazem, aí já falham. E é o caso que apresentaram agora, em minha opinião. Desculpe, seria aquele ditado, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Um pouco isso. Embora Deus e César complementam-se e as coisas correm melhor quando andam de mãos dadas. Mas ainda assim é importante que cada um, de facto, cumpra o seu papel. Eu, por exemplo, já não concordo, porque é insustentável. Quer dizer, desde que os Estados são Estados, os Estados têm que cobrar impostos, até mesmo para que eles possam cumprir a sua função e até mesmo para que possam resolver os problemas que são apontados. Agora, eu enquanto, não sou exatamente economista, mas enquanto um profissional de desenvolvimento, eu, por exemplo, diria que há vários caminhos. Este pode ser este, que já aconteceu. Como sabe, já houve redução de 50% dos impostos. Do IVA. Do IVA. Mas se nós, digamos, abolirmos os impostos todos, onde é que vamos tirar depois o dinheiro que o Estado precisa para dar educação, para dar saúde, para cumprir as funções que tem que cumprir até para o desenvolvimento do próprio país? Falou da redução do IVA, mas ainda assim, nos últimos tempos também, nós vimos algumas outras medidas políticas públicas a serem tomadas pelo Governo, como o aumento do salário mínimo nacional, já falou da redução dos impostos, também o impulso e a promoção da produção nacional. Essas políticas públicas aí é que eu queria ajudam? dizer que temos que trabalhar mais e melhor. Nós só vamos conseguir resolver o problema da fome
quando nós recuperarmos aquilo que chama a nossa soberania alimentar, ou seja, nós começarmos a produzir aquilo que comemos. E começarmos a produzir, nós já produzimos muito, mas gerimos mal. Não se compreende, por exemplo, eu cheguei do Lubango hoje, não se compreende que o milho, o feijão, estejam a apodrecer no norte da Huila, em Caconda, Caluquembe, Chicomba, Chipindo, Ijamba, Cuvango, que são grandes produtores de cereais. E no sul, a partir dali da Chibia para baixo, as pessoas estejam a passar fome, porque não conseguem comida. Portanto, é aí que eu acho que as soluções não são tão simples, nem são tão lineares assim. Agora, é preciso, sim, que haja uma abordagem mais virada para a base, para a comunidade, para que nós possamos resolver estes problemas. Outro exemplo que eu dou, da minha experiência pessoal, nós temos que ver o problema daqui. 80% dos alimentos que nós consumimos que são produzidos em Angola, são produzidos pela agricultura familiar. E só 20% é que é produzido pela agricultura, vamos chamar, industrial ou intensiva. Mas 80% dos recursos da agricultura vão para a agricultura intensiva e menos de 20% é que vai para a agricultura familiar. Nós nunca conseguimos, este ano parece que tentou-se, mas dificilmente nós conseguimos ter as sementes e os adubos e as alfaias agrícolas. E também alguns impulsos também à agricultura familiar, mas permita-me dizer também aos nossos espectadores que nós estamos a receber, nesse exato momento, imagens também da Igreja de Jesus e a qualquer momento os bispos da Igreja Católica vão se pronunciar sobre a morte de Dom Alexandre do Nascimento, o cardeal de Angola. Temos agora já no sinal o nosso colega Matamba. Matamba, boa noite. Partilhe connosco as informações que tem. Matamba, boa noite. Não me está a conseguir ouvir? Ligeira dificuldade em manter o contacto com o nosso colega, que encontra-se nesse exato momento também na Igreja de Jesus, onde está prevista a comunicação dos bispos, dos católicos, em relação à morte de Dom Alexandre do Nascimento, que morreu na tarde de hoje. A Igreja está a falar agora, já temos o sinal. Vamos ouvir. Aos sacerdotes, aos religiosos e religiosas, aos movimentos, associações e grupos apostólicos da Igreja Católica, aos irmãos e irmãs de outras denominações de igrejas cristãs em Angola, aos homens e mulheres de boa vontade, ao santo povo de Deus, que depois de um curto período de internamento na unidade terapêutica intensiva UTI da Clínica Girassol em Luanda, faleceu esta tarde, dia 28 de setembro, pelas 16 horas, Sua Eminência, o Cardeal Alexandre do Nascimento, aos 89 anos de idade, por quem pedimos que sejam elevadas para Deus as nossas orações, pelo seu descanso nas moradas eternas e nos braços da bem-aventurada Virgem Maria, a Mãe devotíssima do nosso primeiro cardeal angolano, Alexandre do Nascimento. Que a sua alma repouse em paz
nos resplendores da luz perpétua. Amém. Igreja Católica, principalmente relacionado à morte de Dom Alexandre do Nascimento, cardeal de Angola. Nós estamos a ter imagens também a partir do local onde esse pronunciamento foi feito. A conversa vai continuar também. Nós vamos devolver o sinal ao local do pronunciamento. A vossa atenção, por favor. Como companheiros de Sua Eminência o Cardeal Alexandre do Nascimento. E podemos dizer que estamos precisamente providenciar tudo, e a seu tempo pensamos nós que tornaremos pública a comunicação ou o programa fúnebre que dentro de alguns dias levaremos a conhecer a todos os compatriotas, amigos, a todos os fiéis, enfim, a toda a Igreja. Dom Cardeal Alexandre do Nascimento é uma figura, diriam os historiadores, pertence às eras, marca gerações. Embora estejamos todos nós tristes, é bom que partilhemos com as pessoas o legado desta figura que nos deixa e que certamente é eterna na memória daqueles que quererão também partilhar o seu ser estado. É evidente que trata-se de uma figura de quem, neste momento, praticamente perdemos palavras, não temos palavras apropriadas para, de facto, retratarmos a dimensão do homem humano, a dimensão do homem cristão, a dimensão do homem que realmente soube marcar a vida da Igreja e também do seu país. O Cardeal Alexandre do Nascimento amou Angola, amou a Igreja e, como nós sabemos, temos o testemunho de quanta gente desfavorecida considerava-o como um pai. Portanto, podemos dizer que partiu o pai dos pobres, o homem que soube perdoar, soube amar os seus semelhantes, teve palavras próprias para os momentos mais difíceis do seu povo, os momentos mais delicados da própria Igreja. Por isso, estamos precisamente condoídos, tristes, magoados com esta notícia. Somos cristãos, sim, homens de esperança, homens de fé, mas sabemos quanto está a ser difícil este momento, esta hora. Entregamos tudo nas mãos de Deus e só Ele pode compensar por tudo quanto o Cardeal Alexandre do Nascimento fez na sua vida como cidadão, como cristão. Senhor Cônego, nesta fase muitos angolanos estão também enterrados, estão de luto. Os angolanos, vários angolanos que querem chorar a morte de Dom Alexandre do Nascimento, onde é que podem recorrer para poderem chorar este momento, já que o programa ainda não está definido como tal? Bem, nós, por aquilo que recebemos como orientação do nosso arcebispo, vamos fazer chegar também às paróquias aquilo que realmente os párocos terão de fazer para levar os fiéis a este momento de consternação, de intronização, de chorar o nosso cardeal, o nosso pai e amigo. Queremos nós que até segunda-feira nós teremos já um programa apropriado para comunicar as exéquias e também os lugares para o nosso recolhimento, a fim de elevarmos as nossas orações, os nossos cânticos de louvores a Deus
pelo nosso cardeal Alexandre do Nascimento. Muito obrigado. Nós acabamos de ouvir o pronunciamento da Igreja Católica, um pronunciamento relacionado à morte de Dom Alexandre do Nascimento, o pai dos pobres, amou a Igreja, amou Angola. Uma figura de perdão. Lembramos dele assim, como uma figura de perdão? Absolutamente. Absolutamente. O cardeal, seja enquanto padre, seja enquanto bispo e seja enquanto pessoa mesmo, foi uma pessoa que era um apóstolo, um profeta do amor e do perdão entre todos os angolanos. Ele dizia muitas vezes: Angola, a nossa pátria, merece todos os sacrifícios. E todos nós devemos esquecer as nossas diferenças para que, em conjunto, possamos torná-la uma pátria grande e feliz. Eu ouvi-o dizer isso várias vezes. Era eu ainda miúdo, se calhar não percebia ainda muito bem o que é que isso significava. Mas se há alguém que nós possamos considerar não só um verdadeiro patriota, mas como alguém que esforçou-se por inculcar nas pessoas que o rodeavam, e eram muitas, enquanto bispo, basta ler os seus escritos, seja como poeta que ele era, seja como, digamos assim, um homem de pensamento, seja ainda mais, como disse nas suas memórias, em tudo ele tinha dois grandes eixos de vida: amor a Deus, três eixos de vida, queria dizer: amor a Deus, amor à Igreja e amor uns pelos outros. Muito obrigado por sua participação aqui no Girassol Jornal, edição de sábado. Obrigado e tenha uma boa noite. Obrigado. Vamos fazer o primeiro intervalo da noite do Girassol Jornal, essa edição de sábado. Volte connosco após um curtíssimo intervalo. Seja bem-vindo à segunda parte do Girassol Jornal. Ao longo desta edição, vamos continuar a acompanhar o desmembramento e também ouvir reações sobre a morte de Dom Alexandre do Nascimento, o cardeal de Angola. Por agora, vamos à atualidade internacional. Beirute é alvo de intensos bombardeios israelitas há cerca de uma semana, principalmente nos subúrbios da zona sul da cidade, onde foi a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. O som de drones fez ouvir intensamente na capital do Líbano. Enquanto isso, o ministro da Defesa de Israel garante que a guerra não é com os libaneses, é com o Hezbollah. Foi uma madrugada de trocas de ataques entre Israel e o Hezbollah. Tel Aviv diz que destruiu um centro de comando do grupo xiita libanês numa zona subterrânea de Beirute, onde estavam reunidos vários responsáveis do movimento, apoiado pelo Irão, incluindo o seu líder. O Hezbollah já confirmou a morte de Hassan Nasrallah e declarou que vai continuar a guerra santa contra Israel. Israel garante que atingiu mais de 140 alvos do Hezbollah no Líbano e que eliminou a maior parte dos líderes do movimento xiita libanês, nomeadamente o líder Hassan Nasrallah, segundo o exército israelita. Na rede social X, o Hezbollah libanês confirmou, entretanto, a morte do seu líder Hassan Nasrallah nos ataques israelitas nos subúrbios a sul de Beirute e declarou que vai continuar a guerra santa contra Israel. O Hezbollah, Partido de Deus, recordou que Nasrallah assumiu as rédeas do partido em 1992 e conduziu a libertação do Líbano em 2000 e ao fim da ocupação israelita do Sul, a vitória de 2006. Após o anúncio, a rede de televisão Al-Manir transmitiu orações e cessou a cobertura em direto dos bombardeamentos israelitas no Líbano. O exército israelita avança também à morte do comandante da unidade de mísseis do Hezbollah e de um adjunto dos ataques em Beirute. Num post na rede social X, Israel diz Mohamed Ali Ismail foi morto por jatos da Força Aérea. O Conselho de Ministros do Líbano vai realizar hoje uma sessão extraordinária para debater a situação no país, na sequência de bombardeamentos israelitas que, segundo Israel, mataram o líder do grupo xiita Hezbollah, Hassan Nasrallah.
Famílias inteiras foram obrigadas a sair das suas casas a meio da noite e dormiram nas ruas de Beirute devido aos incessantes ataques israelitas que só pararam ao nascer do sol. O exército israelita está atualmente a atacar alvos pertencentes à organização terrorista Hezbollah na região de Beca, no leste do Líbano, e os ataques vão continuar, disse o porta-voz do exército israelita. As forças israelitas indicaram também que as sirenes de alerta tinham soado no norte de Israel depois do movimento xiita libanês ter afirmado lançado foguetes contra a zona. Em comunicado, o grupo islamita pró-iraniano afirmou que o alvo foi o kibbutz Kabri, no norte de Israel, contra o qual lançou foguetes em resposta aos ataques bárbaros israelitas contra cidades, aldeias e civis no Líbano. Horas antes dos ataques, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu dirigiu-se às Nações Unidas, prometendo que a campanha de Israel contra o Hezbollah continua, diminuindo ainda mais as esperanças de um cessar-fogo apoiado internacionalmente. Netanyahu não se encontrou com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e interrompeu abruptamente a sua visita aos Estados Unidos para regressar a Israel. A morte de Dom Alexandre do Nascimento, as reações não se fazem esperar. Vamos agora ouvir o Dom Afonso Nunes. Boa noite, Dom Afonso Nunes. A Igreja Católica perdeu um grande membro, um filho, como diz, amou a Igreja. Boa noite. Boa noite, caríssimo jornalista. Boa noite a todos os telespectadores da televisão Girassol. Sem dúvidas, perdemos não somente a Igreja Católica, mas o país no seu todo. Uma personalidade muito importante, porque, tendo em conta a sua história, sobretudo, que está totalmente ligada também ao processo da nossa libertação do país. Sabe que terá sido preso pela PIDE, tinha de residir em Portugal há algum tempo, porque era tido como pessoa não grata. Sabe que a nossa independência teve vários intervenientes, sobretudo personalidades religiosas, a começar pelo profeta Simão Salvas Toco, depois seguiu essa nata de responsáveis, de jovens corajosos, com o padre na altura, e que puderam, de facto, dar o seu melhor para despertar a consciência dos angolanos para aquilo que seria a luta para a independência do nosso país. Por isso, o país perde, de facto, uma importante figura que a minha pessoa tivemos nos últimos 20 anos uma boa, digamos assim, amizade, falávamos sem qualquer problema, e lembro-me ainda o dia que nós inauguramos os helicópteros do falecido meu filho Capunga, em que juntos sobrevoamos naquele helicóptero, conversando no ar, depois voltamos ainda a descer, a aterrar, digo. Então, por isso que neste momento de dor e luto, nós e eu, na qualidade de líder da Igreja Tocuista, como é chamada, não tenho como não endereçar aqui os sentimentos de pesar à Igreja Católica, à família e, sobretudo, em especial, a Sua Excelência, a Presidente da Assembleia Nacional, que é sobrinha e minha amiga, a doutora Carolina Cerqueira. A ela também endereço os meus, digamos assim, sentimentos de pesar, mas, sobretudo, com a certeza de que ele serviu a um Deus vivo, a um Cristo ressuscitado, e certamente que não se perdeu, e no dia da ressurreição, certamente que estaremos juntos. E por isso é o momento em que a Igreja toda deve se sentir, digamos assim, não abalada, mas sobretudo tocada, porque é alguém que deixa um vazio de difícil preenchimento. Mas o que se pretende agora é que os seus bons momentos, o seu bom legado que ele deixou, seja imitado pelos novos sacerdotes, por todos que ainda seguem o caminho de Cristo, para que no fim também possam ter, digamos assim, a mesma estatura, também os elogios, sobretudo o reconhecimento da sociedade. Por isso, Angola perde uma grande figura. Agora esperamos que a Igreja Irmã Católica prepare as condições para que possamos, todos nós juntos como cristãos, podermos então despedir aquele nosso, digamos assim, a nossa biblioteca viva que acabou de se fechar.
Acredita que o legado de Dom Alexandre do Nascimento vai servir de inspiração para a nova geração? Dom Afonso Nunes? Não percebi. Acredita que o legado deixado por Dom Alexandre do Nascimento vai servir... Por favor, não percebi. Sim, eu vou repetir. Acredita que o legado deixado por Dom Alexandre do Nascimento, o cardeal de Angola, vai servir de inspiração para a nova geração, para os jovens principalmente? Esta é a nossa esperança, porque todos viram o seu modo de vida, a forma que serviu a Igreja e a nossa população, o nosso povo, sobretudo, e por isso tenho a certeza que, de facto, a nova geração, tanto de sacerdotes como de jovens, seguirão esta sua integridade, mesmo no momento mais difícil, foi sempre íntegro naquilo que era, de facto, o projeto da angolanidade, da independência do nosso país, mas também da consolidação da própria paz nos momentos mais difíceis da nossa história, sobretudo depois da independência e nos últimos anos, antes da proclamação, digamos assim, da paz, dia 4 de abril de 2002, também foi sempre interventivo. Mesmo depois das primeiras eleições, também foi interventivo. Ele e nós, os outros, intervíamos diretamente para que, de facto, Angola não voltasse mais à guerra e que a paz fosse, de facto, uma realidade definitiva. E por isso que estou certo que há pessoas que vão poder seguir e imitar esse seu bom legado que ele acaba de deixar aos angolanos e não só. E a Igreja, sobretudo, tem o dever e a responsabilidade de continuar, digamos assim, a perpetuar os seus melhores passos que ele foi dando na construção da Igreja angolana e da consciência, digamos assim, angolana. Muito obrigado, Dom Afonso Nunes. Boa noite. E nós vamos continuar também ao longo ainda deste jornal, vamos poder passar mais reações à morte de Dom Alexandre do Nascimento, o cardeal de Angola. Por agora, voltamos a falar do Líbano. Israel demorou quase duas décadas das suas maiores ameaças. Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, agora é oficial. Nasrallah está morto, mas o preço a pagar pode ser elevado. Israel sabe disso. As Forças Armadas israelitas preparam-se para a retaliação do Hezbollah, a morte ao seu líder. Um homem que foi um vilão para Israel e para os países do Ocidente, mas que será sempre um herói para os seus apoiantes. Nasrallah está morto, mas a Guerra Santa permanece viva e tão sangrenta como tem sido desde tempos imemoriais. Após a confirmação da morte de Hassan Nasrallah, o Hezbollah garantiu que continuaria a Guerra Santa. A liderança do Hezbollah promete ao mais supremo, sagrado e querido mártir da nossa jornada, que continuará a sua luta para enfrentar o inimigo em apoio a Gaza e a Palestina e em defesa do Líbano e seu povo firme e honrado, lê-se no comunicado do Hezbollah, divulgado este sábado, 28 de setembro. E Israel tem disso mesmo consciência, porque também neste sábado o porta-voz das Forças Armadas de Israel alertou que as operações militares contra o Hezbollah não terminam com a morte do seu líder. Este sábado, os dois lados do conflito confirmaram publicamente a morte de Nasrallah. Quem foi Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah que morreu vítima de um bombardeamento certeiro do exército israelita nos subúrbios do sul de Beirute? Há 18 anos que se escondia desde a última guerra que opôs Israel e o movimento islamita pró-iraniano. Inimigo declarado de Israel, raramente aparecia em público e o seu local de residência era mantido em segredo. Jornalistas e figuras públicas que se encontraram com Nasrallah afirmam terem sido levados em carros com cortinas negras e com medidas de segurança reforçadas para um local não identificável. Nasrallah era o homem mais poderoso do Líbano
decidindo sobre a guerra ou paz no país à frente de uma milícia fortemente armada. Aos 64 anos, era objeto de um verdadeiro culto de personalidade entre os apoiantes, nomeadamente no seio da comunidade muçulmana xiita. Desde 1992, que era líder carismático do Hezbollah, sucedeu Abbas Moussaoui, também assassinado por Israel. Desde então, desenvolveu o movimento armado e financiado pelo Irão até se tornar uma força política representada no parlamento e no governo. Ao mesmo tempo, ampliou o arsenal e a força do Hezbollah, que diz contar com 100 mil combatentes e armas poderosas, incluindo mísseis de alta precisão. Nos confrontos com o exército israelita, Nasrallah consolidou o seu estatuto e ganhou respeito quando o filho mais velho, Hadi, foi morto em combate em 1997. A guerra com Israel no verão de 2006, que durou 33 dias, permitiu-lhe mostrar o poder do Hezbollah. No final, Nasrallah proclamou uma vitória divina e ganhou um perfil de herói no mundo árabe. Hassan Nasrallah nasceu a 31 de agosto de 1960 no seio de uma família modesta de 9 filhos na antiga cintura da miséria que rodeava Beirute. A família era oriunda da aldeia de Bassourieh, no sul do Líbano. Quando era adolescente, estudou teologia na cidade sagrada xiita de Najaf, no Iraque, mas foi obrigado a partir durante a vaga de repressão conduzida pelo então presidente iraniano Saddam Hussein. De regresso ao Líbano, aderiu ao movimento xiita Amal, mas separou-se durante a invasão israelita do Líbano no verão de 1982 para fazer parte do núcleo fundador do Hezbollah, criado por instigação dos guardas revolucionários iranianos. Casado e pai de 5 filhos, Hassan Nasrallah falava fluentemente persa, usava o turbante preto dos Saídes, os descendentes do profeta Maomé, a quem reivindicava fidelidade. E para comentar este assunto, temos em estúdio Emília Goretti, especialista em relações internacionais. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. O que pode significar esta morte? Essa morte pode significar possíveis tensões na região, uma vez que este conflito vai deixar de ser um conflito direto entre o Líbano e Israel e provavelmente vamos ter a presença de outros atores no conflito. Quais seriam esses atores? Turquia, Arábia Saudita, o Irão. Há uma grande preocupação, sobretudo de Israel, que o Irão participe neste conflito, uma vez que vem-se notando algumas aproximações entre o Líbano e o próprio Irão. Então, esta aproximação faz com que Israel sinta esta necessidade de fazer essa demonstração de força, porque esse ataque foi simplesmente, não foi nada mais do que uma demonstração de força. Então, esse conflito corre muito risco de se tornar um conflito regional. Isso que pode acabar por ter consequências lá para frente. Vai começar do ponto de vista regional e depois pode de forma gradual crescer, onde nós podemos já aí prever a intervenção quer dos Estados Unidos, da Rússia e da própria China em si. Cada um a apoiar o seu aliado. Neste caso, com a morte do líder, que para os seus apoiantes é um herói. Um herói. Qual deve ser a posição de Israel no momento? Claro que Israel está à espera da ofensiva, porque vai haver uma ofensiva, de certeza, e já deve estar a entrar em contacto com os seus aliados. Mas estamos numa fase da arena internacional onde muitos dos aliados não estão muito disponíveis. A Europa não quer entrar, não quer participar na guerra agora, os Estados Unidos têm eleições. Então, não temos muitos players do principal cenário internacional para participar diretamente. Por isso é que eu disse que agora é bem mais fácil uma Turquia, o Irão, a Arábia Saudita participar agora. Também porque se prevê que estes países recebam, de alguma forma, outros grupos terroristas que vão se instalando para fazer algumas ofensivas. Estamos distantes do fim, não é? Muito distante do fim. Não vai haver fim tão breve. Muito obrigado pela sua participação no Girassol Jornal. Volte sempre.
Tá, muito obrigada. A atualidade nacional impõe-se. Nós vamos agora acompanhar mais uma reação à morte de Dom Alexandre do Nascimento. Agora vamos ouvir Zacarias Camoenha também. Dom Zacarias Camoenha, boa noite. Bispo Emérito do Lubango, boa noite. Senhor Bispo, boa noite. Nós vamos mudar a condição boa técnica. Noite. Agora sim, conseguimos ouvir o boa noite. Muito boa noite. Dom Zacarias, boa noite. Estamos de luto e agradeço à TV Girassol este apontamento que me pede, porque falar do cardeal do Alexandre do Nascimento é falar de um mais velho, a quem muito respeitamos, e eu em particular, e é falar de um amigo. E, portanto, aqui estou para dizer que, como dizemos normalmente, que perdemos na medida em que já não está no meio de nós, mas também cristamente dizemos, ganhamos um intercessor junto de Deus. E por isso o seu legado vai continuar através de todos nós. E eu aproveito dar as minhas condolências e a minha presença à família do Sr. Cardeal Alexandre do Nascimento. Estamos em linha com Zacarias Camoenho, Bispo Emérito do Lubango. Ainda assim, por favor, partilhe conosco a experiência que teve com o Cardeal de Angola, Dom Alexandre do Nascimento, e também o que representa para os angolanos esta figura. Eu sou do cardeal, o senhor cardeal Dom Alexandre do Nascimento, de fato é uma figura incontornável, tanto sob o ponto de vista intelectual, como sob o ponto de vista religioso. Ele foi o primeiro cardeal e foi daqui, da cidade do Lubango, como arcebispo do Lubango, que ele foi proclamado, que ele foi nomeado cardeal da Igreja Católica. E ele esteve aqui a pastorear esta arquidiocese desde 1977 até 1986, em que, por razões de ser cardeal, tinha mesmo que estar na capital, onde, de facto, é mais fácil ser assistente, conselheiro do Papa, e estando na capital, esta função está muito bem garantida na pessoa que for o cardeal de um país. É nisto que o cardeal Nascimento, de fato, desempenhou o seu papel, e eu, todas as vezes que ia a Luanda, eu sempre visitei-o e ele sempre repetia: fizemos a nossa parte. Sim, fizemos a nossa parte, porque eu fui nomeado bispo em 1974 e logo a seguir foram nomeados 3 bispos, entre eles o cardeal Nascimento, em 1975. Por isso mesmo, o cardeal Nascimento, para o ano, em 2025, faria 100 anos de idade e 50 anos de bispo. Mas vai celebrá-los. E nós também celebrá-los no próximo ano, os que estivermos ainda em peregrinação, os que estivermos vivos.
Por isso, aqui estamos para dizer com toda a fé, eh, com toda a resignação possível e também, sem deixar de sermos humanos, gostaríamos que ele continuasse mais alguns anos junto de nós. E então, aqui está o meu testemunho de alguém que o sucedeu aqui na Arquidiocese do Lubango. Ele foi o segundo bispo, depois ele foi o terceiro e eu fui o quinto. E assim é assim a sucessão na igreja, é assim que continuamos com a tradição da evangelização. De maneira que muito obrigado, agradeço a TV Girassol. E a partir de agora, você também vou procurar sempre ou escutar e ver e ouvir os vossos programas e a vossa grelha. Obrigado, TV Girassol. Nós agradecemos, mas por favor, só mais uma questão. Como é que os fiéis angolanos devem se recordar do cardeal Dom Alexandre Nascimento? Devem recordar o cardeal Alexandre Nascimento. É por todos os lugares que ele ocupou. Como nacionalista, sabemos como a política portuguesa o tratou. E depois, uma vez independentes, sabemos o que ele desempenhou a favor da Angola e a favor, enfim, da Igreja toda. É lembrar o cardeal Nascimento, é lembrar que esteve na base, como podemos dizer mesmo fundador da Universidade Católica em Angola. Ele também esteve como secretário-geral, como presidente, aliás, da Caritas Internacional, andou pelo mundo e levou o nome de Angola muito alto, porque nesta presidência da Caritas significava o braço social da Igreja Católica. E tudo isto, como bispo de Malange, deve ser lembrado, como arcebispo, o primeiro arcebispo de Lubango, também é recordado e com certeza que teremos oportunidade de dizer isto e de celebrar o nosso luto e a nossa ação de graças por tudo o que ele fez entre nós aqui no Lubango, pois que quase 9 anos de pastor e no tempo difícil, naqueles tempos de guerra, e é também lembrar a sua maneira de estar conosco como alguém que sempre procurou e ajudou a que houvesse diálogo entre as partes que estavam em conflito. Portanto, para dizer a nossa guerra civil. Ele procurou sempre dar uma mão e ajudar com uma palavra que pudesse levar ao diálogo. E, como dizia o próprio Dr. Agostinho Neto, e aquilo também que ele enfim, protagonizava, com Savimbi havemos de falar, dizia Agostinho Neto, para dizer que a guerra iria acabar no momento em que os irmãos se encontrassem. Infelizmente, não aconteceu, a guerra continuou até onde chegou. De sorte que o cardeal Nascimento esteve sempre ao lado de dizer e de ajudar tanto os outros bispos, como os sacerdotes, como os políticos, de que com o diálogo chegaríamos
a convivência pacífica. De sorte que o cardeal Nascimento deve ser recordado como um homem que trabalhou pela paz em Angola, alguém que trabalhou para que Angola tivesse um nome mais positivo no mundo e não um país, uma nação, enfim, que aprovasse o pessimismo de alguns europeus que não acreditam ou que não acreditavam nos sucessos de pacificação entre os angolanos. De sorte que Cardeal Nascimento, pedimos a Deus, e com certeza, por tudo que conhecemos da sua vida, ele está junto de Deus, está junto do Pai, e o fato de ter morrido no sábado, para nós que conhecemos Alexandre do Nascimento como um grande devoto de Maria, sabemos que o sábado é um dia muito mariano, e creio mesmo que Maria, a quem sempre pedimos que rogai por nós agora e na hora da nossa morte, esta mãe terá acorrido à cabeceira do cardeal Nascimento na hora da morte. Obrigado. Obrigado nós, Dom Zacarias. Boa noite. Vamos agora a mais um intervalo. Volte connosco. Celebremos o contributo de África na história da humanidade com Tony Ngushi e amigos na Rede Girassol. Uesa associa sua marca às celebrações do continente berço da humanidade. Uesa. Um regresso histórico com Imoshi. Tony Ngushi, 40 anos de carreira. Tony Ngushi, 40 anos de música. Renovados votos de boa noite, Angola. Vamos começar este bloco com a atualidade esportiva. O Interclube e o 1º de agosto não foram além de um empate a 0 bolas, o jogo de cartaz da terceira jornada do Girabola 2024-2025. Em masculinos, o Interclube não teve muitas dificuldades para revalidar a Supertaça Francisco de Almeida. Os atuais campeões nacionais começaram a se impor no início do jogo, fruto da eficácia dos seus jogadores. No outro lado, o 1º de agosto apresentava-se com um conjunto rejuvenescido e tentava equilibrar o placar. Ao intervalo, o marcador registrava 12 para o Inter, 7 para o 1º de agosto. O segundo tempo não foi diferente. A experiência do Interclube veio ao de cima, ao aproveitar os contra-ataques, bem como os erros do 1º de agosto. 20-13, 7 golos de diferença foi o resultado final, a favor do Inter. A turma da polícia revalida a Supertaça Francisco de Almeida. Um triunfo conseguido devido à estratégia utilizada, segundo José Pereira Quidó, treinador do Interclube. Entramos no jogo algo apreensivo, principalmente no nosso ataque. O nosso ataque hoje, aliás, ao decorrer dos 60 minutos não tivemos tão bem, mas a nível defensivo tivemos muito consistentes, onde nós utilizamos vários sistemas defensivos, 5-1, 6-0 em linha, 6-0 flutuante, e isso fez com que o 1º de agosto também cometesse muitos erros técnicos. Por outro lado, Felipe Cruz, técnico do 1º de agosto, afirmou que a falta de eficácia ditou a derrota da sua equipa.
Um pouco menos, não tanto. Nós cometemos 34 falhas técnicas e a esse nível é normal e natural que quando tu cometes muitos erros, a equipa adversária aproveita e acaba por te castigando. Recordo que a Supertaça de Handebol homenageia o primeiro presidente da Federação Angolana de Handebol, Francisco de Almeida. Vamos rever a biografia de Dom Alexandre do Nascimento, o cardeal de Angola. Dom Alexandre do Nascimento nasceu a 1 de março de 1925 em Malange e morreu como arcebispo emérito de Luanda neste sábado, 28 de setembro. Estudou em diversos seminários em Angola, primeiro em Bangalas, depois em Malange e depois no seminário de Luanda. Mais tarde viajou para Roma, onde se formou em filosofia e teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana daquela cidade do Vaticano. Ainda em Roma, foi ordenado padre em dezembro de 1952. Foi professor de teologia no Seminário Maior da Arquidiocese do Sagrado Coração de Jesus em Luanda e redator-chefe do jornal católico O Apostolado entre 1953 e 1956. Tornou-se bispo de Malange em agosto de 1975 e arcebispo de Lubango em fevereiro de 1977. Em 15 de outubro de 1982, durante uma visita pastoral, foi sequestrado por militantes da UNITA. A 31 de outubro, Papa João Paulo II apelou para sua libertação durante o Ângelus, a missa de domingo na Catedral de São Pedro, em Roma, e ele acabaria por ser libertado em 16 de novembro. Em janeiro de 1983, foi ordenado cardeal justamente pelo Papa João Paulo II. Em 1986, é transferido para Luanda como líder da arquidiocese. Em janeiro de 2001, renunciou ao cargo e perdeu o direito de participar dos conclaves. A Congregação Máxima da Igreja Católica, que elege o Papa. A partir de março de 2005, quando completou 80 anos devido à idade, ainda participou no conclave que elegeu Bento XVI, mas já sem direito a voto. O mesmo aconteceu em 2013, quando foi eleito o atual Papa Francisco, também sem direito a voto, mas participando ainda assim da eleição do sucessor de Pedro. Dom Alexandre do Nascimento é também conhecido pela sua defesa dos direitos humanos, a sua ação pastoral e social, em especial durante a Guerra Civil, e pelo seu papel na Conferência Episcopal. Ao longo desta edição, nós ouvimos e vemos também o sentimento de pesar de várias figuras que deixaram seu testemunho de Dom Alexandre do Nascimento, o cardeal de Angola. Dom Alexandre do Nascimento fica conhecido como o pai dos pobres, conhecido como aquele que amou Angola e também amou os angolanos. Dom Alexandre do Nascimento, com certeza, vai sempre ser lembrado pelas boas ações, também por uma figura do perdão. Nós testemunhamos aqui relatos de pessoas que realmente conviveram com Dom Alexandre do Nascimento, dentre eles o nosso convidado Celso Malavolek, que também é que ele partilhou alguns momentos da sua experiência e vivência com Dom Alexandre do Nascimento, e também Dom Afonso Nunes, que esteve também a partilhar a importância e um pouco da biografia deste filho de Angola, que dedicou a sua vida à Igreja Católica, mas também esteve sempre ocupado com as causas humanitárias, esteve sempre ligado também e atento ao que acontece no nosso país. Ele participa e participou ativamente também da luta de libertação do nosso país. Esteve sempre atento aos movimentos que fizeram com que Angola fosse hoje uma nação independente em paz. Sempre teve também um papel preponderante durante a Guerra Civil. Deu nome a um hospital que muito hoje ajuda também a muitas famílias, muitos nacionais que vão até o hospital. Dom Alexandre do Nascimento deixou-nos a sua vida plasmada também no seu livro de memórias, que é acessível a todos,
Ele foi lembrado também por Zacarias, Dom Zacarias, o bispo do Lubango, falou um pouco do que realmente foi a vivência enquanto um homem dedicado à Igreja Católica, enquanto um homem também ligado às questões sociais. Vemos agora as imagens também de Dom Alexandre do Nascimento. A sociedade angolana reage à sua morte. Ele que nasceu em 1925 e sempre esteve dedicado a Angola e aos angolanos. Criou imensos lares de acolhimento. Também esteve junto dos momentos que fez da nossa nação uma nação mais forte e mais dedicada. Agora vamos passar a ler uma nota que chega da Presidência da República, na pessoa do Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Passo a ler. Foi com profunda consternação que tomei conhecimento do falecimento, no dia de hoje, do Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Angola, a pátria perde assim um dos seus filhos mais exigentes, um homem com que consagrou grande parte da sua vida a transmitir os seus valores, princípios para uma vida em dignidade, de perdão e de respeito ao próximo. Comungo da certeza de que os feitos de servo da Igreja e da nação que hoje nos deixa serão perpetuados ao longo de gerações, com confirmação da grandeza do seu percurso e da nobreza da causa geral que defendeu ao longo da sua vida e de disseminar o bem. Em meu nome e da minha família e do Executivo angolano, transmito os mais profundos sentimentos de pesar à Igreja Católica, à Igreja Angolana e à família enlutada. João Manuel Gonçalves Lourenço. E assim terminamos mais uma edição do Girassol Jornal. Boa noite e fico com imagens do Dom Alexandre do Nascimento, o Cardeal de Angola.